Amém. 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 Benção. Só para fé, pastor, orar. Você vai pegar isso aqui? Amém. Aleluia. Bom dia, igreja. Pastor Carlinhos, ele fala igual o Silvio Santos, já perceberam? Vem para cá, não é isso, irmãos? Perceberam isso? O dia que ele continuar essa frase e dizer, vem para cá, quem quer dinheiro? Eu venho, irmãos, na hora, viu? Amém? Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia então, ou então os irmãos projetem aí para nós, João 3,16. João 3,16. Irmãos, tinha, né? Ele faleceu, um professor chamado Olavo de Carvalho. De vez em quando eu vejo alguns recortes dele na internet, e eu gosto muito assim do conteúdo daquilo que ele ensina. Se você algum dia assistir um recorte ou uma aula dele, você vai estar escandalizado, às vezes você não vai nem me compreender, porque ele tem algumas expressões que são inapropriadas. Mas esses dias, ouvindo uma aula dele, ele dizia assim, se você quer de fato compreender e crer em algum texto e em algum autor, você tem que pegar aquilo que ele fala, uma frase que ele fala, e meditar naquela palavra, naquela frase, naquela orientação, naquela informação, até que aquilo se torne para você não somente uma informação, mas aquilo que você lê tem que tornar dentro da sua mente, para que aquilo de fato seja experimentado como verdade ou não, algo que seja perceptível, experimental, e não apenas a repetição de um texto. Porque quando você entra nesse nível de aprendizado, isso vai te ajudar, as orientações que ele eventualmente ensinar, vão tornar na sua vida algo que vai mover a sua maneira de ver o mundo e também de pensar. E aí eu, escutando aquilo ali, pensei, esse indivíduo estava falando do Salmo 1. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita. E o ponto-chave, o ponto central das Escrituras Sagradas, eu entendo que é esse versículo, o qual eu já preguei já algumas vezes aqui para vocês. E já ouvi várias pregações sobre ele, porque a cada vez que nós lemos esse texto, nós extraímos conteúdo espiritual dele. E provavelmente, da última vez que eu preguei aqui na igreja, pode ter sido esse texto, eu devo ter falado nele. E hoje pela manhã, eu tomando café com a Elizabeth, e perguntei para ela, qual que é o texto que você acha que é a parte central das Escrituras Sagradas? Ela, sem hesitar, ela falou, João 3,16. Eu falei, eu quero falar sobre isso, porque esse texto tem falado muito ao meu coração.
Há uns 10 anos, provavelmente, não sei se o pastor Carlos lembra mais ou menos a data, mas nós perdemos um irmãozinho aqui, o Marquinhos, filho da Claudinha, uns 10 anos mais ou menos, não é, pastor? Foi mais, né? E aquele momento da perda daquela criança me abalou muito como pastor. Não que isso tenha abalado a minha fé, mas a minha compreensão do que faz um cristão com outra pessoa. Naquele dia, ele estava em estado crítico na Santa Casa, e o pastor Carlos, então, a igreja muito cheia, o pastor Carlos, então, pregando, ele pediu para que eu fosse lá, para fazer uma oração com a Claudinha e orar pela vida do Marquinhos e pedir a Deus pela cura do Marquinhos. E quando eu cheguei, então, na Santa Casa, já estava muita gente lá esperando e o Marquinhos já havia sido recolhido pelo Senhor. E a Claudinha, então, falou para mim, pastor, você pode ir lá dentro comigo? Falei, posso. E fomos, então, até aquele leito de UTI, e ali estava uma criança de 8 anos que houvera perdido a vida naqueles momentos. Irmãos, eu olhava para a Claudinha e pensava comigo, qual é a minha função aqui? E aquilo gerou uma crise no bom sentido. Sabe? No bom sentido, porque me fez ir no meu interior e entender qual é o propósito nosso como cristãos. E eu tenho outros exemplos aqui dentro dessa igreja e dentro desse culto também, os quais eu não citarei, porque não seria apropriado para esse momento, e eu gostaria muito mais de estar falando sobre a palavra do Senhor, mas sobretudo no final de semana passado, 2 pais conhecidos meus perderam seus filhos. E um deles, eu fui mais cedo um pouco lá para Frederico Ozanam e o corpo ainda não tinha sido liberado. E quando aquele corpo foi liberado, aquele pai ficou imóvel e desagou num pranto terrível. E eu abraçava aquele pai, mas eu fiquei mudo. Ajudei a conduzi-lo até o local do velório. Irmãos, e aquilo eu falei para a Beth, isso me fez muito mal para a minha saúde física, porque eu fiquei impactado com aquele momento. E durante aquele tempo ali, aquela crise, logo a esposa dele chegou com o filho, e eu fiquei pedindo a Deus uma palavra ali que eu pudesse trazer para aquele povo, para aquela família, mas eu não sou íntimo daquela família, e eles também, por outro lado também, têm os irmãos da igreja que eles frequentam, são irmãos nossos, e eu fiquei me contendo ali sobre isso. E esses dias, eu então, caminhando com o pastor Carlos, nós estávamos indo resolver um assunto, e eu então, naqueles momentos de aprender um pouquinho com esse homem, que ele é bem mais velho do que eu, irmãos, olha lá a cabeça dele. Eu falei para ele, pastor, tem uma passagem na Bíblia que me chama a atenção, acho que você vai lembrar disso. João 3,16. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho o quê? Unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui nós começamos. Irmãos, quando nós lemos esse texto, de acordo com a tradução que você lê esse texto,
Não será surpresa se você começar a enxergar dentro do texto um Deus em situação de fragilidade e perigo. Essa tradução que foi colocada aí provavelmente é NVI, mas há traduções que dizem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Eu ficava pensando, puxa vida, mas que Deus fraco, só um filho. Eu tenho duas. Mas o que a Bíblia diz é que ele entregou seu filho unigênito. E isso sintetiza esse momento do texto. Porque unigênito significa o único gerado, ele saiu daquela genética de Deus. Eu não sei se vocês sabem disso, mas nós de fato não saímos, eu e você, da genética de Deus, porque nós somos herdeiros de Adão. E a Bíblia diz que Adão, ele desobedeceu a Deus, e quando ele desobedece a Deus, pela desobediência entre o pecado no mundo e pelo pecado a morte, isso está em Romanos capítulo 5, versículo 12, e a Bíblia diz que essa natureza dele, essa genética dele, é passada a toda a humanidade. Então, quer queira, quer não, todos nós temos um DNA de Adão. A tal ponto do apóstolo Paulo dizer em Gálatas: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Deus deu uma palavra para o homem. E essa palavra que Deus deu ao homem era uma palavra de vida. E Deus falou para ele: olha, se você transgredir, você certamente morrerá. E ele transgrediu. Quando ele transgride, o que acontece com o homem? Ele morre, porque se Deus disse, isso vai acontecer. A Bíblia diz: olha, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Quando o homem transgride, ele morre. E esse estágio de morte, esse estado de morte, é um estado incapacitante. Nas cenas do cotidiano, eu tenho aprendido muito. Fui ao velório da Loriane também, e olhei o semblante de um pai que acabara de perder a filha. Eu nem pude ficar lá porque essa semana foi muito corrida para mim. Os irmãos sabem que eu sou contador e muita declaração de imposto de renda para fazer. E não tive tempo nem de fazer a barba, irmãos. Olha aí, ó. Mas eu vi a angústia daquele pai. E eu senti aquilo na minha pele. Mas por toda a angústia que eu passei, que eu tenho passado, que ao longo da minha história ministerial eu passei com as mortes dos filhos. Certa feita eu preguei aqui nessa igreja, eu não sei, acho que foi aqui mesmo. João capítulo 12, verso 24. Jesus diz assim: ó, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele produz muitos frutos. A morte, ela tem duas probabilidades: produzir mais morte. Mas a morte pode ser vista como uma semente, e dela emergir vida.
Eu não sei se você sabe disso, mas nós recebemos a vida do Senhor mediante a morte dele. A Escritura é muito clara a esse respeito. E nesses episódios, Deus falou muito comigo. E nessa madrugada, em especial, Deus me voltou lá na cena do final de semana passado. Aquela angústia que você sofreu, eu vou te explicar sobre aquilo ali. E Ele trouxe uma resposta ao meu coração. Estaria Jesus sendo uma vítima quando a Bíblia diz que deu seu Filho unigênito? Estaria Deus enfraquecido diante de um sequestro de alguém que toma o filho daquele personagem e diz: ou você entrega seu filho ou toda a humanidade morre? Existia alguém contrapondo o poder de Deus naquele momento, que tornara Deus eventualmente um Deus fraco, que tinha que ceder e entregar o filho dele, porque senão toda a humanidade seria eliminada. E Deus me disse: não, filho, eu vou te explicar. Tomar uma água, irmãos, porque senão agora mesmo eu começo com a minha voz de 15 anos de idade, né? 1 quilo de arroz, 2 quilos de feijão. Irmãos, eu percebo com muita clareza Deus entrando no universo humano, entrando na cultura humana para resgatar o homem de lá. Quando Jesus está falando nesse mesmo capítulo aí de João com Nicodemos, Nicodemos fica sem entender aquela questão de nascer de novo. E Jesus fala assim para ele: rapaz, se eu te falei de coisas terrenas, você não compreende? Quem dirá se eu falar de coisas espirituais? Às vezes Deus tem que entrar na minha casa, na sua casa, nas nossas famílias, na nossa realidade, na nossa cultura, para nos ensinar. Se você lê atentamente o capítulo 20 do livro de Levítico, sobretudo nele, que é muito falado isso, você vai ver que Deus trazia uma advertência aos homens, para não oferecer os seus filhos ao Deus Moloque. Quem está lembrado desse capítulo aqui? Oferecer um filho em favor ou como cultuar um Deus era cultural. E quando se oferece um filho a um Deus, significa que nós estamos dando muito mais importância a esse Deus do que ao filho. Quando você adentra pelo livro de Gênesis, no capítulo 22, Deus chama Abrão e fala para ele: olha, toma o teu filho, seu único filho, aquele a quem tu tanto amas,
e oferece-o em holocausto. Abraão ainda não tinha o entendimento de Deus, mas aquilo para ele não era tão difícil assim, porque aquilo fazia parte de uma cultura do povo daquela época. Deus chega em Abraão e fala: olha, vamos fazer um negócio aqui, já que você está com essas atitudes religiosas, vamos pegar uma delas aí. Pega seu filho e oferece em holocausto. E a Bíblia diz que Adão, eu estou confundindo aqui, que Abraão pegou seu único filho e ajeitou todas as coisas, etc. Não vamos adentrar muito nisso por causa do nosso tempo. E foi oferecer em holocausto, onde Deus havia ordenado. Mas a Bíblia diz que no momento em que ele ia sacrificar o seu único filho, um anjo bradou em alta voz, falou: não faça isso. Naquele momento ali, aquele anjo está dizendo: olha, essas práticas que vocês têm, essas práticas pagãs, não é o desejo que o Deus Todo-Poderoso tem. E aí ele diz: olha, o Senhor mesmo proverá para si o cordeiro. Lá diz isso. E ele estava apontando em Gênesis 26 para o final dos evangelhos. Deus entra na nossa religiosidade, pega a nossa religiosidade e fala: olha, é quase isso aí, mas ainda está muito distante. Perder um filho é perder a si próprio. E é interessante, nós poderíamos aqui abordar, entrar por outro campo também, que deriva desse aí, mas nós vamos nos ater a isso aí, que o nosso tempo já está indo, e eu quero terminar no momento correto aqui com os irmãos, que hoje é dia do frango, da macarronada, do tutu. Não é isso? A sogra vai almoçar na casa de vocês hoje. Aqui nós temos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A cena da cruz, de forma alguma, poderia ser imaginada como uma cena que retratasse uma fraqueza de um Deus que cede diante das circunstâncias. Pelo contrário. A cena da cruz, ela ressalta o poder e a majestade do Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Mas pensa comigo aqui. Nós temos de um lado Jesus. A Bíblia diz que quando ele é batizado, ouve-se uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Essa é a capivara, se é que existisse. Na expressão nossa aqui, uma ficha corrida, nós poderíamos ver isso.
ao invés de ver algo que mancha, que macula a imagem do Cordeiro, nós vamos ver a imagem, nós vamos ver a informação daquele que em Filipenses capítulo 2 diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós vamos ver a informação de alguém que em tudo foi tentado, mas não pecou. E do lado B, nós temos a nossa capivara. Eu não tenho coragem de contar para vocês a minha capivara, irmãos. Não tenho. Eu me envergonho dela. Até hoje. Eu não tenho coragem de contar todos os pensamentos que passam pela minha mente, irmãos. Talvez você seja mais santo do que eu. Se for, glória a Deus. Então nós temos agora dois tipos que precisam ser analisados, que estão sob júdice. Alguém vai ter que morrer. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E aqui eu faço um questionamento para os irmãos. O Senhor, o Todo-Poderoso, gostava mais de nós do que do filho dele? E a resposta é um sonoro não. Mas percebam uma coisa. Quando nós entramos no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, a Bíblia diz que Deus formou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. De tal maneira que há um plano para o homem, há um plano para mim, um plano para você. Ainda que a minha e a sua capivara seja desfavorável, quem sabe igual a minha, vergonhosa, há um plano divino para mim e para você. Porque se não há esse plano, e depois você pode ver, nós não vamos nos conter aí ao texto, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ele fala de um momento que a humanidade vai enfrentar. Irmãos, e se está na palavra de Deus, isso vai acontecer. Porque ele diz, olha, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E o que está dito ali, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, é que os elementos se desfarão em fogo. Ora, mas Deus não criou o homem para governar? A Bíblia diz, governe ele sobre todos os seres, enchei e dominai a terra. Mas o propósito de Deus se cumprirá. Só que ele não se cumprirá em mim e em você, com as marcas do Adão pecador. Ele se cumprirá em mim e você, quando se cumprir em nós o que está escrito: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nicodemos não entende Jesus. Jesus disse, olha, Nicodemos, não te admires de eu te dizer que necessário vos é nascer de novo.
Mas esse homem que vai dominar a terra, é um homem nascido de novo. Porque a Bíblia diz em Mateus: os mansos herdarão a terra. O Senhor é poderoso. Olha aqui, nós vamos concluir aqui. No capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus chega para um homem que havia sido sepultado há 4 dias. 4 dias. E a Bíblia diz que o Senhor liberou uma palavra. Ele falou: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que saiu então o morto, cheio de ataduras, pulando. O que significa isso, irmãos? Se em Efésios, no capítulo 2, a Bíblia diz que vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, assim como o Senhor ressuscitou a Lázaro, Ele ressuscita a mim e a você, porque Ele tem um propósito para mim e para você. O nosso propósito não é a sepultura é para depositar os nossos memoriais, mas o nosso propósito é reinar com o Senhor. Deus ressuscitou um homem que havia sido morto há 4 dias. Ele pode ressuscitar a mim e a você nessa manhã, em nome de Jesus. Se você deseja isso, fique de pé nesse momento, então. Nós abrimos essa reunião lendo o Salmo 93. E o Salmo 93, ele começa dizendo assim: o Senhor reina. Eu, então, fiz uma reflexão aqui com os irmãos e as irmãs, na abertura do culto, perguntando para eles, e para mim também, irmãos, quando eu prego para mim. Quem tem ocupado o trono da minha e da sua vida? Quem sabe você tem cultuado a enfermidade? Quem sabe você tem cultuado as crises relacionais? Quem sabe você tem cultuado as incertezas que o mundo lhe apresenta? Quem sabe você tenha cultuado um passado cheio de angústia, de dor e sofrimento, e todos os dias pela manhã essa cena se repete na minha e na sua mente. Isso às vezes tem se tornado um Deus nas nossas vidas. As experiências passadas, elas têm dominado as nossas reações e os nossos pensamentos, como se fora um rei que estivesse se estabelecido no trono que nós oferecemos para ele. Salmo 93 diz: o Senhor reina.
E diz mais, diz que Ele está revestido de glória e poder. A minha filha mais velha, Vanessa, quando era criança, ela apanhava muito do meu sobrinho. Era criança, viu, irmãos? Entendo o que estou falando. Um dia eu falei para ela: filha, você vai parar de apanhar desse menino. Na hora que ele vier te bater, você vai dar um na cara dele, com força mesmo, uma porrada nele mesmo. Irmãos, ela apanhava enquanto ela se sentia enfraquecida. Mas foi só um direto que ela deu na cara dele. A vida dela mudou completamente. Sabe, às vezes nós precisamos de pegar esse rei que se instalou na nossa vida e dar nele uma porrada com força mesmo. Perdoe a expressão, irmãos, mas eu sou um ser humano. Eu estou nesse mundo aqui, diga amém. Igual você, a mesma coisa. Não deixe que esse rei domine sobre a sua vida. Experimente a proposta do Senhor. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as experiências passadas, os traumas antigos, os medos, as inseguranças se passaram. Eis que tudo se fez novo, porque agora eu tenho um governo novo sobre a minha vida. O Senhor reina. Essa é a síntese. E nós podemos cantar uma canção agora, encerrando esse momento. Quero que você faça esse exercício com muita força no seu coração. E quando você lê as Escrituras Sagradas, não leia como uma informação a mais apenas, para que você continue somente repetindo o que está na Bíblia. Mas isso tem que ser uma vivência para mim e para você. Isso tem que estar no nosso sangue, tem que estar no nosso DNA, para que os nossos filhos recebam isso, em nome de Jesus. Enquanto isso for apenas uma informação, isso não terá poder nenhum, porque nós temos um código penal que não acabou com os assassinatos. Mas se isso for vida, com certeza a cultura do reino estará sendo implantada a partir de mim e a partir de você. Vamos cantar uma canção. Aleluias. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade
de fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluias. Nessa manhã eu queria orar com você. A Bíblia, nesse exato momento, não separa eu de você e nem você de mim. Ela diz que nós somos um corpo. Se eu oro, você está orando. Se você ora, eu estou orando. Eu quero te convidar a repetir essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu faço um compromisso de eliminar qualquer autoridade que tomou o trono sobre a minha vida e tem me castigado, tem me angustiado. E eu quero reconhecer, como o Salmo 93 diz: o Senhor reina. E quero abrir o meu coração para que em mim o Senhor faça morada. Eu quero te confessar, a partir dessa manhã, eu sou nova criatura, e eu confesso publicamente que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, aquele que me resgata, aquele que juntamente com Cristo me ressuscita nessa manhã e me faz assentar nos lugares celestiais com o Cristo, porque isso é a Sua palavra e é nisso que eu creio. Se um dia eu morri por causa de outra palavra, nessa manhã eu estou nascendo pela palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Eu quero te dar a oportunidade, você que fez alguma oração entregando a sua vida para Jesus pela primeira vez, se essa é a sua situação, se é a primeira vez, levante a mão onde você está, que eu quero chamar você aqui à frente, para nós orarmos como igreja por você. Tem alguém nessa condição? Se todos então já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, o mínimo que nós podemos fazer nesse momento é uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor seja aquele que reina sobre a sua vida. Não deixe o dinheiro, a enfermidade, nada, absolutamente nada controlar a sua vida. Apenas o Senhor é soberano. O Senhor te abençoe.